Você que quer empreender no ramo dos pastéis, nós vamos te mostrar a solução para sua produção. Oi, salgadeiros! Eu sou o João. Eu sou o Eduardo. E a receita de hoje é pastel de Nutella. Para você que quer inovar no seu cardápio e fazer um pastel diferente, hoje a gente vai fazer o pastel de Nutella e mostrar o funcionamento da nossa pasteleira para você ver toda a solução de produção e a facilidade que você pode ter empreendendo com essa máquina. E para começar essa produção, Eduardo, explica pra gente que máquina é essa? João, hoje a gente vai utilizar uma pasteleira contínua, é uma pasteleira que tem estrutural todo em inox, vem com motorização de 1/4 de cavalo e aqui ela tem a flexibilidade onde você pode trabalhar com uma esteira reforçada, tá? Para trazer toda a solução de produção, faca que vai trazer o gabarito, tá? Para facilitar o processo de manuseio e também a faca que vai cortar e finalizar o pastel. E um outro detalhe muito importante, ela também, João, tem ajuste de 10 níveis de velocidade. Então quem trabalha com maquinário, ele pode ajustar em meio ao processo de produção e pode trabalhar com até 2 pessoas. Se vocês observarem, a gente tem um botão de emergência desse lado e um desse lado para trabalhar 2 pessoas e automatizar ainda mais o processo de produção. Então você imagina, hoje o pasteleiro ele consegue fazer 4.000 unidades do mini pastel facilmente na pasteleira, então ele consegue até aumentar ainda mais essa capacidade produtiva, produzindo com a pasteleira com 2 pessoas. Então, como você disse, Eduardo, no mínimo 2 pessoas, até mesmo 3, para iniciar a produção. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui, João, para a gente poder iniciar, como a gente vai fazer o pastel de Nutella, a gente vai trabalhar primeiramente com 2 massas. Primeiramente, a gente faz o abastecimento do primeiro compartimento, que é a primeira massa. Aqui a gente usa uma massa de 22 centímetros de largura. Aqui a gente está usando uma massa de 2 quilos. Então a gente sempre recomenda que essa massa tenha mais de 1 quilo, para a pessoa ter um bom aproveitamento da pasteleira. Então, sendo de 2 quilos, já vai dar um bom aproveitamento ali para o nosso processo de produção. Então, o primeiro compartimento a gente já colocamos a massa, tá? A gente passa aqui pelo meio e ela vai vir aqui para o processo do gabarito, onde a nossa primeira faca vai fazer o desenho pra gente. Saindo daqui, a gente vai ter a segunda massa, João, que nesse processo ela vai fazer o fechamento do nosso pastel. Então é aqui onde a gente faz o fechamento do nosso pastel de Nutella e ela vai dar o fechamento necessário, selando ali completamente o nosso pastel. Então agora, João, a gente vai iniciar o nosso processo de produção, né? Como a gente já repassou a posição das 2 massas, aqui no primeiro compartimento a gente já posicionou a nossa massa e agora a gente vai ligar a nossa pasteleira lentamente. Ela vai passar pela primeira faca e passando pela primeira faca ela já começa a fazer o gabarito da nossa massa, que é onde a gente vai posicionar o nosso recheio. Então, se vocês observarem, eu vou até parar ela. Olha para você ver, João, já sai posicionado o quadradinho certinho, aonde a gente vai colocar o nosso recheio. Eduardo, o cliente trabalha com a sua própria massa, ele faz a massa lá no negócio dele. Dá para utilizar a massa do cliente na máquina? Sim, o único detalhe, João, é que ele vai ter que trabalhar com o plástico, tá? Para não grudar na faca e quando chegar ali na outra faca que vai fazer, né, a selagem do pastel, esse pastel destacar de uma maneira melhor. Então, o pasteleiro, na hora que ele for trabalhar com o pastel, pode ser com a massa dele, pode ser com a massa comprada, não tem problema algum. E o tamanho dessa massa? O tamanho, a gente sempre trabalha com um tamanho de 22 centímetros. Em alguns casos e também em algumas regiões, existem, né, a questão de não ter a massa de 22. Mas, se caso ele encontra de 20. Nesse caso, a gente consegue fazer para ele, João, uma faca, tá? Para ele trabalhar dentro dessa massa de 20 centímetros. Então, o ideal é 22 centímetros, né? Que é a margem ali que a gente usa do mercado mesmo. Agora, vamos supor, se ele não encontrar na região dele só tiver a de 20, a gente personaliza uma faca para ele poder trabalhar dentro dessa massa de 20. Eduardo, aproveitando que a gente está falando sobre as facas, o cliente ele quer fazer o pastel de feira, o pastel maior.
É possível fazer aqui na máquina? Sim. Hoje, João, a gente consegue trabalhar com a variedade desde os pequenos, os médios e também os grandes. Então a gente trabalha hoje com facas 4x4, a gente tem faca 5x6, a gente tem 7x6 também, tem a faca 10x9, que já é um pastel médio, e tem a faca do pastel de feira, que é 20x12. Então, hoje a gente não tem limitações. Então o pasteleiro, João, ele consegue trabalhar desde o pastel pequeno, o médio e o grande e conseguir ter a mesma automatização e o mesmo padrão de qualidade. E o cliente que tiver dúvida sobre o tamanho da faca, pode entrar em contato com o nosso suporte, nosso time comercial, que eles vão te auxiliar, né? Sim, qualquer dúvida, ou se às vezes trabalhar com uma faca que seja específica, entre em contato com o nosso consultor, repassa pra gente, a gente conversa com o nosso engenheiro e verificamos o que é possível fazer para você. E agora eu vou mostrar para vocês como vai ser o processo, João, para a gente poder fazer, né, o abastecimento e poder já começar a nossa produção do nosso pastel de Nutella. Aqui a gente tem uma bisnaga, né, com Nutella. Como eu falei para vocês, a gente tem o gabarito que a primeira faca já fez pra gente. E aqui, João, pode ver que a gente tem um quadradinho perfeito da onde a gente vai colocar o nosso recheio. Então o que a gente vai fazer? Nesse processo, a gente vai pegar, ó, e vai posicionar dentro do quadradinho, né? Posicionando sempre no meio, né? Para não pegar a linha de fechamento. Hoje a gente está trabalhando com a Nutella de recheio, mas se o cliente ele quer trabalhar com outro tipo de recheio, é possível? Qual que é a textura que o cliente deve usar? Hoje, João, o cliente pode trabalhar com uma variedade muito grande de recheios. Então, se ele quiser trabalhar com uma carne, ele pode trabalhar. Se ele quiser trabalhar com frango, ele também pode trabalhar. Só que o ideal é sempre o cliente trabalhar com uma textura aonde ele consiga ter facilidade para poder fazer o abastecimento. Então, vamos supor, se ele trabalha com um frango, a gente recomenda que o frango solto pode causar ali um pouco de empecilho, né, na hora dele colocar o recheio. Então o ideal é a gente colocar um pouquinho de cremosidade nesse recheio, nada inclusive que vai alterar o padrão de qualidade do cliente. Então esse pouco de cremosidade, vamos colocar ali umas 100 gramas, 150 gramas, só para unificar o recheio, né? O frango ficar unificado, você vir conseguir porcionar ele, a carne também, o queijo. Você pode encontrar queijos que não há necessidade nenhuma. Você só aperta o queijo, ele já vira aquela massinha e você já consegue colocar ele no pastel. Então, o ideal é você colocar um pouquinho de cremosidade que vai facilitar, mas lembrando, não vai alterar o seu padrão de qualidade. Só para unificar o recheio e ficar mais fácil o abastecimento. E ele pode trabalhar com carne, camarão, frango, né? Trabalhar com os pastéis doces também, às vezes trabalhando aí com variedades igual a gente está fazendo da Nutella. Tudo isso para ter flexibilidade, né? E aumentar ainda mais o cardápio que a pessoa já trabalha. Eduardo, para obter um bom fechamento, como que a gente faz aqui? Aqui, João, para a gente obter um bom fechamento, isso em todos os tamanhos de pastéis, tá? A gente recomenda utilizar um borrifador com água. E aqui, ó, pode notar que eu não coloquei recheio na primeira linha. Para quê? Para a gente começar o nosso processo de produção já tendo uma boa selagem. Então, às vezes, se o recheio estiver aqui e a gente borrifar, ele pode não pegar e não fechar direito. E em alguns casos, tá? Tem massas que não vêm aqui com essa parte totalmente alinhada. Então, o que a gente faz? Ó, passamos pela parte do meio, porque essa parte de cima vai ajudar, né, o pastel a poder girar, né, o rolo do pastel. E aqui a gente vai borrifar um pouquinho de água, ó, na primeira. Borrifamos, e isso, tá? Em outros pastéis a pessoa pode vir borrifando e fazer isso no pastel por completo, para ter essa selagem mesmo e um bom fechamento. E aqui a gente vai unir, ó, a massa de cima com a massa de baixo. Então a gente vai descendo ela aqui, ó, e vamos unir ela, colocar ponta com ponta, a gente faz um bom alinhamento. Alinhamos, João, ó, ela já colou. E a partir daqui a gente já pode ligar a nossa pasteleira e já iniciar o nosso processo de produção. Então eu recomendo para quem vai iniciar, vamos supor que seja uma pessoa que vai iniciar com esse equipamento. A recomendação é sempre trabalhar com uma velocidade de momento baixa, né, uma velocidade mais lenta, para a pessoa poder dominar ali a questão do abastecimento.
pegou as manhas com o equipamento, já começou a ter mais facilidade, aí pode aumentar e já vai aumentar a capacidade produtiva. Nesses pastéis aqui, João, a gente consegue produzir até 4.000 unidades por hora. Então, se você tiver em 2 pessoas, a gente consegue até aumentar essa capacidade produtiva. Então, vamos lá? Então, agora, João, a gente vai ligar a nossa pasteleira e olha para você ver a facilidade. A gente tem o botão do rearme, né? Onde ativa todos os sensores da nossa máquina. Aqui vão apertar o verde, ela já vai iniciar o processo e o ajuste dos 10 níveis de velocidade. E, inclusive, como eu falei para você, você consegue acelerar o processo ou até mesmo trabalhar de forma mais lenta através desse ajuste. Então aqui, ó, a nossa massa já começou o processo. Olha o resultado, que perfeito que fica, João. Aqui a gente fez o abastecimento, colocamos a Nutella, a gente mostrou, né, todo o passo a passo aqui da unificação com as 2 massas, né? E aqui, como a gente regulou a nossa faca para ela já cortar o pastel, o nosso pastel ele já sai, ó, destacado. Então aqui eu posso levar ele para o congelamento, eu posso levar ele já para fritar direto também, tá? Porque, ó, vou até tirar o plástico para mostrar, ele já tá destacado. Se eu quiser pegar um aqui, ó, a gente vem, ó, consegue destacar ele, ó. Ele já tá pronto para mim poder fazer a fritura. Ou se eu quiser levar para o congelamento com o plástico, na hora que eu congelar, eu posso ir quebrando ele depois. Isso pode ser o pastel pequeno, pastel médio, pastel grande. A gente vai utilizar a mesma metodologia, tá? Mas olha para você ver que pastel perfeito que fica, desde o pequeno até o grande. E isso, ó, seguindo uma linha onde ele fecha todos os pastéis e todos, João, ó, estão soltos. A gente pegar outro canto aqui, ó, a gente vai ver que ele também já está cortado, ó, e eu consigo destacar ele para mim poder já fritar. Finalizamos a nossa produção de pastéis, já fritamos, agora é só provar, né, Edu? Isso. E, João, até aproveitando, como é um pastel doce, o pessoal pode utilizar, aqui a gente vai utilizar açúcar e canela, tá? Pra gente poder fazer a base final. Então, se você quiser também ter esse resultado, quiser utilizar dessa forma, tem essa opção, né, João? Vamos colocar. Chegou o grande momento, então. Vamos provar esse pastel. Vamos provar, né, João? Bem recheado. A massa ficou muito saborosa, né? Receita finalizada. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha com seus amigos. E se você quer ter essa facilidade no seu negócio, clica no link aqui abaixo. E com essa receita, ficamos por aqui. Tchau, tchau.